Quais são as situações onde se indica e como deve ser feito o tratamento? O tratamento é indicado toda vez que encontrar ovo. Então, como o ovo ainda é o elemento central para diagnóstico definitivo, de certeza, é basicamente essa a indicação. Por que isso? Porque as pessoas que não têm doença devem ser tratadas, porque nós não vamos esperar que elas fiquem doentes para tratar. E tem uma importância para o controle eu tratar todo mundo, porque eu vou reduzir a contaminação do ambiente e a transmissão. Bom, evidentemente também as pessoas que apresentam doença, claro que eu vou tratar, embora muitas vezes o tratamento da infecção não vá modificar o quadro, como é o caso da principal complicação que a gente já comentou, que é a forma hepatosplênica. Quer dizer, ao tratar, eu vou matar os vermes, porém eu não vou com isso fazer regredir as lesões hepáticas. Então, com relação ao tratamento da parasitose é muito simples. A droga é o praziquantel, atualmente é a única droga que se recomenda para uso, a única disponível no Brasil. Mas com essa ressalva, a gente trata todo mundo que tem ovo, mas com essa ressalva de que nas formas complicadas, a complicação é tratada de acordo com o tipo de complicação. E vale salientar que o praziquantel é distribuído gratuitamente frente ao diagnóstico e a notificação para a Secretaria Municipal de Saúde, que por sua vez faz o fluxo para a Secretaria Estadual da Saúde. Carlos, como o médico pode contribuir para o controle da endemia? Bom, eu acho que isso é uma questão muito importante porque a esquistossomose, bom, eu já no início já quis dar uma ideia de que a esquistossomose não é um problema só de doença, né? Ele é um problema de um grande contingente de pessoas que está infectado e não tem doença. E já também disse que a abordagem dessa população não doente é fundamental para o controle da transmissão. Porque na medida em que a gente reduz o número de pessoas que poluem o ambiente com os ovos do parasito, isso vai repercutir na redução da transmissão. Uma outra questão importante é que só com tratamento talvez não seja o mais adequado. Quer dizer, nós precisamos tratar as pessoas, mas é preciso ao mesmo tempo, eu digo assim, aproveitar a oportunidade para que você possa fazer um trabalho um pouco mais além, que é o de saneamento básico. Eu sou contrário à ideia de que o médico ele tenha que atuar exclusivamente na sua atribuição específica de diagnóstico e tratamento. Ele tem que ter sempre um olhar para o problema na comunidade. E o problema na comunidade da esquistossomose é o saneamento básico. Se a gente produzir saneamento básico numa população, a esquistossomose acaba, inclusive sem precisar usar medicamento. Isso é objeto já de estudo no interior de Minas de 30, 40 anos atrás. Em duas localidades onde não foi dado tratamento, foi apenas, inclusive porque na época era difícil, não tinha praziquantel, a oxaminiquina era complicada também, então a própria comunidade, junto com a equipe de pesquisadores lá da UFMG, resolveram investir pesadamente, com o apoio, claro, da prefeitura, no saneamento básico. Então, qual é a conclusão disso? Fizeram saneamento e a endemia praticamente desapareceu, sem precisar fazer tratamento em massa. Existe hoje uma proposta da Organização Mundial da Saúde de tratamento em massa, ou seja, identificar os locais que têm transmissão continuada, ou seja, as áreas endêmicas, e nesses locais tratar todo mundo. Quer dizer, na verdade não é todo mundo, é especialmente centrado na população de idade escolar. E isso é bastante questionável no nosso país, no Brasil, por conta do progresso que nós já fizemos no controle, e questionável assim, no sentido de que talvez a maior parte das áreas de ocorrência não necessitem mais do tratamento em massa. E seria a ideia de que nós não temos áreas que tenham prevalência, por exemplo, acima de 60%, 70%, são poucas, temos ainda, mas são muito poucas. Enquanto que na África a situação é completamente diferente. Lá a regra são áreas de transmissão acima de 60%, 70%. Então custa muito mais barato dar medicação para todo mundo do que ficar fazendo exame de todo mundo. Então o papel do médico, eu acho que tem que ser, além do tratamento e da atenção clínica, ele tem que estar atento ao problema da comunidade como um todo. O saneamento, ele tem uma vantagem enorme, né?
porque ele resolve não só a estossomose, ele resolve todo o conjunto de doenças transmissíveis pelas fezes, desde hepatites até as demais verminoses. E por que não existe uma vacina para a esquistossomose? Pois é, essa é uma questão assim, ligada com a pergunta anterior. Existe um grupo de pessoas que trabalham com esquistossomose que se perguntam qual é o papel de uma vacina. Não existe. Uma razão de não existir, então vamos primeiro falar sobre a razão porque não existe. Porque o verme, o cistossoma, é um metazoário, ou seja, é um bicho com muitas células, um bicho muito complexo, grande, né? Ele mede em torno de mede vários milímetros, para dar uma ideia grosseira de tamanho, e isso é muito diferente de um vírus. Então, a maior parte das vacinas que nós temos são para vírus. Por que a gente teve tanto sucesso para produzir vacina para vírus? E por que a gente não tem sucesso para produzir uma vacina para um verme grande? Porque o verme é muito mais complexo. Então é muito mais difícil de você conseguir produzir uma imunidade que seja útil para prevenir a transmissão. Agora, então voltando àquela questão de que tem um grupo de especialistas em estossomose que fazem a seguinte pergunta. Eu vou para uma comunidade que tem estossomose. Ela tem estossomose, se lá existe estossomose é porque tem deficiência de saneamento. Essa é a regra. Existem algumas exceções, mas a regra é essa. E qual é o sentido de eu entrar nessa comunidade com uma vacina, vacinar todo mundo e daí ir embora como se tivesse cumprido a missão? Então, esta visão essa visão é muito combatida, né? Por quê? Porque até do ponto de vista ético não é muito correto. Eu aplico uma vacina e deixo as pessoas vivendo quer dizer, eu não presto atenção no contexto mais global e amplo daquela população. Eu fico reduzido a uma medida que é muito ingênua, muito reducionista, de achar que só dar a vacina resolve tudo. Não, aquela população vai continuar com problemas. Quer dizer, o problema não é isoladamente a estossomose. O problema maior, no primeiro círculo próximo da parasitose em si, do problema biomédico da parasitose, é a falta de saneamento básico. A falta de saneamento básico, quer dizer, a ausência de um local adequado para a pessoa fazer cocô, certo? É uma coisa básica do ser humano, que nós, como civilização, deveríamos não aceitar que isso aconteça. Então é por isso então eu acho que eu respondi a tua pergunta. Não se tem a vacina porque é um organismo muito complexo, está se buscando. E se tivermos uma vacina, eu, por exemplo, agora eu vou me revelar, eu me posiciono eu me posiciono dentre aqueles que acham que nós não precisamos de uma vacina na maior parte das situações. Na maior parte das áreas endêmicas, nós não precisamos de vacina, nós precisamos de saneamento básico e educação. Nem de remédio nós precisamos. Com saneamento básico e educação a gente resolveria. Então é essa basicamente a posição em relação à vacina para a cistossomose. Eu sei que muita gente fica até muito chateado com esse tipo de posição. Por outro lado, a busca de vacina na cistossomose, ela pode ser vista como um modelo, mas aí para pesquisa básica. Ele é um bom modelo para se compreender o fenômeno geral da relação do ser humano com os parasitas. E até no desenvolvimento de vacinas, que poderiam não ser até as vacinas para a estossomose, mas para outros problemas. Então, nesse sentido, tem um certo valor. Mas a aplicabilidade da vacina estossomose, ela é bastante controversa, no sentido assim de que a gente confiar demais na vacina, sem prestar atenção no saneamento, eu acho que é eticamente incorreto. O dado, assim, eu acompanho os esforços brasileiros especialmente do grupo da Fiocruz, da professora Miriam Tender, há mais de 30 anos. Quando eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o meu mestrado e doutorado lá, eu acho que foi inclusive no primeiro ano que eu estava lá, eu assisti à defesa de tese, a primeira tese feita nessa linha de pesquisa, onde a previsão, há 30 e tantos anos atrás, era que em 5 ou 10 anos você teria uma vacina para a estossomose. Até hoje a gente não tem. Então é preciso ir com cuidado, porque é muito complexo produzir e talvez a gente nem precise. Agradecemos a tua participação, Carlos, e até o próximo Tele Explica.